Zoro não é humano. A transformação demoníaca e a origem de seus poderes. A teoria absoluta do Zoro. Mano, só pra marcar o bingo aqui, né? É o Zoro Zaraki, é isso mesmo? É o Zoro Bankai do Zaraki? É um demônio arco do inferno confirmado em Bleach? Vamos ver essa teoria de One Piece. Essa é a teoria absoluta de Roronoa Zoro. Me convença, Lipe. Estarei sendo advogado do diabo esse vídeo todo. Mentira, não vou estar porque o povo nos comentários não consegue aguentar eu sendo advogado do diabo. Só ficar, o narrador é hater de One Piece. Mano, o Lipe me mandou essa teoria no WhatsApp. Agora, mano... É sempre assim, eu sempre começo não acreditando e no final eu tô tipo, caralho, só pode ser verdade. O Zoro não é normal e quiçá também não é humano. O Oda tá prestes a revelar sua verdadeira face. Ih, Lipe, metade, tem 7 meses, tá prestes a revelar, acredite. O que não só justifica a origem de sua força e seus poderes absurdos, mas também explica perfeitamente como ele é capaz de fazer o que faz e qual será sua transformação final em One Piece. A forma... Transformação final? Tem transformação o Zoro no One Piece? Eu não sabia disso não. Cai completa do espadachim. Ih, caramba, ferdeu. Vem aí. Meu Deus, e no me final convença. desse vídeo eu vou levantar um painel que vai te convencer que sim, Ih! o Zoro não é humano. Ih! Ele é um... Calma, que a gente já vai chegar lá. Durante a batalha em Enies Lobby, o Zoro revela pra... Ah, não, mano. Não, não me lembra disso, não. Cara, as maiores canalices do Oda foi Enies Lobby. Tira da bunda o Gear Second, tira da bunda o Ashura, tira da bunda o Diablo Jambe. Não, narrador, o Luffy viu a CP9 lutando, desenvolveu no trem, ali em 5 horas ele desenvolveu um estilo de luta novo. Tá bom. Tá bom, você quer acreditar nisso, tá bom. Fazer um carinho aqui na sua cabeça, tá bom. Vai dormir agora, toma seus remédios. Mas assim, o Diablo Jambe começou com um meme, né, tipo ele... Mano, o Zoro não, o Sanji gira e bota fogo na perna. Aí depois fala, não, na verdade ele é um ciborgue. Na verdade não é que é um ciborgue. Ele não é um ciborgue, esse é o ponto, né? Ele não é um experimento da família. Porém, ele é diferente mesmo assim. Ok. Aí sobrou o Zoro. E aí? O Zoro... O Luffy o tempo todo tinha a Akuma no Mi ultra lendária. E ele é a nova representação de Joy Boy. Só falta o Zoro. Então, de fato, se Enies Lobby mostrou o demônio aqui, vai ser a nova transformação do Zoro. Nós o poder do Ashura, sua técnica mais poderosa que quebra os limites estipulados até aquele momento. Em paralelo, Sanji demonstra a força do Diablo Jumbo, uma habilidade que também foge dos padrões mostrados até então. Futuramente somos apresentados ao Haki, mas nenhuma das duas técnicas se enquadra nesse sistema de poder. Tem gente que fala que o Ashura se encaixa no Haki, né? Mas o Diablo Jumbo realmente é One Piece, mano. Não precisa fazer todo esse sentido. As pessoas ficam procurando sentido dentro do mundo de fantasia, cara. Você lê fantasia exatamente pra sair da lógica. Você pode criticar a introdução, a narrativa daquilo, a construção, que é o que eu critico, mas eu nunca critiquei em nenhum momento a fantasia dessas coisas. Até porque vocês têm noção de que o Usopp criou uma das armas mais engenhosas e poderosas do mundo de One Piece com um chiclete, um elástico e um pedaço de madeira? O bastão da Nami não faz nenhum sentido. E o Usopp criou no meio do navio, foda-se. E eu nunca reclamei dele. Por quê? Porque é fantasia. Ele foi introduzido devidamente na história, falando, olha só, o Usopp criou isso e ele faz isso. E a Nami testou, desenvolveu e no momento de batalha utilizou de forma criativa. Isso que importa. Mas o Usopp é mais inteligente que o Vegapunk. Nem o Vegapunk conseguiu fazer isso aqui. E isso aqui é uma das coisas mais quebradas do universo de One Piece. Foda que o Usopp agora não é mais, ele não faz mais construção, né? Ele só artefatos e invenções. Ele só solta uma planta nova. Muitos anos depois, enquanto temos uma explicação para as chamas de Sanji através da alteração genética em seu corpo, a história de One Piece avança e continua avançando e nada de termos explicados os poderes diabólicos do Zoro. Mais intrigante que isso, conforme Luffy... Depois aparece a morte também lá no Zoro segurando a espada, e aí a morte descartada, ninguém... off-screen.
Mas, novamente, é outro elemento sobrenatural em cima ali do Zoro. Será que era a espada que ele estava carregando? Será que era alguma outra coisa? E seus companheiros seguem em sua fantástica jornada, mas o Oda faz questão de enfatizar essas capacidades do espadachim. Durante o arco de Wano, o próprio se intitula o Rei do Inferno, fortalecendo suas conexões com o submundo. Mas o que talvez seja o mais intrigante vem na sequência. Zoro, num momento que muitos julgam ser uma alucinação ou liberdade poética, vê literalmente a morte diante dos seus olhos. Algo que segue sem explicação, mas que parece cada vez mais próximo de ser explicado. Livre, desculpa, não parece próximo de ser explicado, não. Ah, acabou Vegapunk, acabou Egghead, começou Elbaf. Só porque eu falei isso, semana que vem vai ter esse assunto, duvida quanto. Esse é um momento chave pro personagem e pro futuro que o aguarda. Parece a teoria dos Araxia do Inferno. Não, eu tô esperando ele falar sobre a Society nesse vídeo aqui. Com a revelação dos poderes dos Gorosei em One Piece, que pelas palavras de Sabo são o próprio inferno, Eiichiro Oda parece nos dar fortes dicas de onde se originaram os poderes de Zoro e como, de fato, o inferno pode estar conectado ao personagem. Afinal, todos os 5 anciões, apesar de parecerem, possuem muitos indícios de não serem usuários de Akuma no Mi, tal como a apresentação de suas formas bestiais dá a entender. Aqui não temos o nome da fruta do diabo sendo mostrada, apenas revelado o nome dos demônios que cada um é. Imagina só se cada transformação... Tem demônios, né? São criaturas... Não sei se todos eles são demônios? Não, mas são criaturas mitológicas, né? Dessa não passa de uma habilidade, de uma transformação que os Gorosei conseguem manter por um bom tempo sem ter a ver com uma Akuma no Mi. É que eu acho que essas transformações não são deles, são coisas que Mu dá pra eles. É um pensamento que grande parte da comunidade já assumiu como realidade, ou pelo menos como um alto grau de probabilidade. E quem mais em todo o One Piece... Acho que esse é o problema da fandom de One Piece, né? Chega uma teoria, todo mundo dá a teoria como fato absoluto, aí essa teoria não acontece e todo mundo fica puto com o Oda. E o único a ser capaz de fazer isso realizou um feito parecido. De sem fruta do diabo, assumiu uma transformação corporal que lhe permite características muito além do comum e até mesmo demoníacas. 6 braços, 3 cabeças. Será que Roronoa Zoro está encaminhando para despertar uma habilidade suprema e conseguir se manter numa diabólica forma yokai? A gente sabe que na hora que o Oda fez isso foi com certeza poético, né? Óbvio. Em Enies Lobby, tudo isso que o Oda fez foi tipo, vou criar uma técnica legal. E ele pegou um tema qualquer e botou. Se aqui nesse... Não um tema qualquer, ele escolheu um tema e botou. E aí ele pode fazer um retcon ou dar uma direção pro personagem nesse caminho, nada impede. Esse incrível painel, ao invés de Bakotsu ou qualquer outro, tivesse um ser mitológico de 6 braços e 3 cabeças com a descrição Ashura. Seria de se estranhar ou apenas mais um demônio em meio aos outros? A gente sabe a resposta. Eu sou o Lipe e essa é a minha teoria prometida, original Chapéu de Palha e certamente a mais aprofundada que eu já fiz sobre o Zoro. Nossa. Eu realmente acredito que ela seja a mais conclusiva de toda a internet em relação ao personagem. Tá? Não, mais hype que isso, só o meu hype da teoria do Yu Habarra, que ou eu vou virar chacota ou vou ser o maior teorista de Bleach que já pisou nesse mundo. A gente vai destrinchar aqui a relação do Zoro com o submundo, reconhecer a origem de seus poderes, desvendar seu futuro em One Piece e entender muitas informações chocantes do personagem que estavam na nossa cara o tempo todo e passou despercebido por muita gente. É aquele negócio, porque ou foi uma mega preparação do Oda, ou simplesmente as pessoas que ressignificaram aquilo olhando através dos olhos da teoria. Vamos lá, né? Hoje eu estou o próprio Zoro, só o demônio, advogado do demônio. Você vai ver nesse vídeo aqui uma faceta do Zoro que talvez você nunca tenha visto antes. E é isso, legal. Se você é fã do homem, assim como eu, já deixa aquele like, se inscreve no canal e no maior estilo Santoro, vem dar continuidade no vídeo.
Um detalhe muito rico e interessante de One Piece é que os poderes do Zoro já faziam alusão aos Gorosei desde muito tempo atrás, inclusive exatamente quando começaram a se mostrar uma habilidade mais demoníaca. Me convença. Santi Garcia Saturno é um Ushione, que se escreve como Gyuki. O Zoro, o Rei do Inferno, tem um ataque chamado Gyuki. Zoro, Rei do Inferno, esse é o nome do personagem. Kyuzume, que até utiliza exatamente os mesmos kanjis do Gorosei. Nessa técnica podemos ver uma aura de um grande boi demoníaco através dele. E curiosamente ou não, o seu olho que posteriormente se tornaria um grande segredo. Mano, esse olho. Cara, eu lembro que quando eu fui começar a ler One Piece, e eu não sei se foi quando eu começar a ler, ou quando eu já tava lendo, ou quando eu já tava, tipo, avançado. Eu achava que o olho do Zoro já tinha sido revelado o que era. O que tinha acontecido, o que tinha revelado. Vocês lembram disso? Eu até falei numa live, o povo ficou rindo da minha cara. Mas eu achava que já tinha sido revelado, porque já tem 15 vídeos com a thumb mostrando o que é o olho. A fandom de One Piece já falou, o olho é tipo esse poder demoníaco aqui do Zoro, tipo um Sharingan e tal. Já definiram o que é, pronto, acabou. Projeta um enigmático brilho vermelho. Aí eu achava, não, ele perdeu esse olho lutando contra o Mihawk, não foi? O povo começou a rir da minha cara. Falou, não, ninguém, não, isso nunca mostrou no mangá. Eu falei, mas tem uns 5 vídeos do Chapéu de Palha do Bruno e do Evandro. Mostrando o Mihawk cortando o olho do Zoro, pô. Essa habilidade faz alusão direta ao grande boi demoníaco Gyuki, que é Saturno. O corvo demoníaco Yashagarasu é outra técnica do espadachim que parece fazer alusão a um dos Gorosei, por mais que a menção não seja tão direta e clara. É porque o Yatagarasu do Zoro, é porque o Yatagarasu é um corvo que tem uma perna com 3 dedos. Ou não, é um corvo que tem 3 pernas. E o Zoro tem 3 espadas. É por isso. Como no caso do Gyuki, aqui temos uma habilidade de ave demoníaca que remete ao grandioso. Aqui, ó. O corvo de 3 pernas. E o Zoro tem 3 espadas. É por isso. Vamos lá, vamos lá! O Itsumade, no caso, Marcus Mars. Vemos como Zoro também projeta uma aura demoníaca visível. Para quem acha que isso é só uma alegoria do mangá e não algo possível de se enxergar dentro desse universo, eu vou levantar as provas confirmativas e irrefutáveis de que essa figura e sua aura expressiva é por vezes algo visível para os personagens dentro da obra. Vamos ver. De antemão, já digo que é confirmado pelo Oda, então segura aí que a gente já vai chegar lá. Confirmado pelo Oda. Agora acho importante falar de outro golpe do espadachim que me chama até mais atenção do que esse relacionado ao Marcus Mars, que ocorre exatamente no capítulo 777. Na ocasião, Zoro versus Pika. Zoro usa um ataque nomeado o Cavalo Demoníaco, e no capítulo 1110 descobrimos que essa é exatamente a forma de Ethan Baron V. Nazujuro. Mas tem que ver qual que é o kanji do Cavalo Demoníaco pra ver se é o mesmo kanji desse personagem, igual ele falou. O kanji do Shione ali era igual, pelo menos parte dele. E aí tem que ver se do cavalo é o mesmo. Que aí você tem que manter a consistência da teoria, Lipe. Não dá pra só pegar o que é conveniente. É o mesmo kanji de cavalo demoníaco? Qual que é o nome desse cavalo demoníaco? Qual que é o nome do cavalo demoníaco que o Zoro usa? Vamos procurar aqui. Zoro Demon Horse. Demon Horse. Esse aqui. Baki. É esse cavalo aqui. Que tem até carta de Yu-Gi-Oh! Até carta de Yu-Gi-Oh, mano. Wiki. Aqui. Horse Wiki. Mais fácil assim, né? Porra. Não vai. Só tem Baki, né? Baki Rama. Não, eu quero Só tem Baki, mano. Yokai. Olha lá, vamos achar. Verdade, né? Eu posso botar. Mas tem que aparecer Baki porque é o nome do cavalo.
Force. Uma... E aí, cadê? Gorosei. Não, Baki não é cavalo. É o nome desse cavalo demoníaco específico. É coisa de kanji. Aqui, ó. Esse aqui. Qual que é o nome do cavalo dele? Ó, tá falando que aqui é Devil Fruit, hein? O nome é o Bakutsu. Tá falando que é a Zoan mítica, mas realmente... Tá falando que é a Zoan mítica, mas de fato nunca falou. Bakutsu. Aqui, ó. Gorosei. E aqui... Vamos ver se é igual. Esse aqui é do Zoro. Ó, esse aqui é igual. Por quê? Isso aqui deve ser cavalo. Vamos procurar. Cavalo. Isso aqui ó, é qual? Caveira, é um osso. Então o dele é basicamente mesmo um cavalo de osso, né? É cavalo, osso, cavalo de osso. O do Zoro é cavalo e cavalo Oni, cavalo ogre, né? Então são diferentes. Então vamos, ó. Aí, ó. Não é o mesmo kanji e eles estão se referindo a coisas diferentes. Descobrimos que essa é exatamente a forma de Ethan Baron ver Nasujuro. Então algumas técnicas do Zoro parecem fazer alusão aos Gorosei, mas mais importante do que isso, são habilidades que possuem uma mesma conexão com o submundo, com o inferno desse universo. São golpes que ressaltam a ligação do Zoro com esse reino de trevas e a forma yokai dos Gorosei, possuindo características semelhantes às dos ataques, sendo o Gyuki exatamente a mesma criatura. Isso só reforça esse contato ou até mesmo contrato entre o Zoro e o inferno. Inclusive, se a gente quiser ir até um pouco mais longe, não é curioso que o Charming Demon Sleepless Night se assemelha tanto à forma demoníaca da Robin ao enfrentar a Black Maria? Aqui pode ser só o Oda plantando um foreshadow para essa transformação da arqueóloga. Mas não, a Robin, não, Lipe, não acredito que você tá falando isso, Lipe. Não, Lipe, não! É super válido levantar essa curiosidade aqui. Vocês perceberam como os próprios transformação da Robin é demais. marinheiros notam que as espadas do Zoro estão se curvando? Isso já era o indicativo de que essas auras demoníacas eram visíveis, mas temos isso confirmado de fato no mesmo arco logo na sequência, na luta contra o Kaku. E isso aqui é muito importante. Vamos lá. Durante a épica batalha entre Zoro e Kaku, temos um momento em que o espadachim mostra de relance um lampejo. Mas a gente não sabe se ele vê necessariamente ou se ele é muito rápido que parece ou se é uma aura. Né? Tipo, o cara sente aquilo. Mas o Oda, ele disse que o Oda confirmou, vamos ver. Informação. O agente da CP9 logo nota e fica impressionado com a visão que acabou de ter e comenta. Por um momento ele viu a parada, isso é verdade. O quê? O que foi isso que eu acabei de ver agora? Por um momento, ele pareceu um deus demônio de 3 faces e 6 braços. E quando ambos se encaminham para os golpes finais, Zoro entra em sua forma Ashura que novamente surpreende Kaku. Ele realmente consegue... Tipo, vamos ser sinceros, se isso aconteceu no capítulo 300 e até hoje, no 1000 e pouco, não teve nada, é porque foi da coisa da época mesmo. Era um shonen de aventura e One Piece nunca se levou a sério nesse sentido, né, dos poderes e tal. Os fãs que tentam ver a lógica em tudo. Mas eu acho que é possível que o Oda, para continuar fazendo o crescimento da obra em relação a marketing, em relação à história, em relação a perigo, em relação a hype, eu acho que sim é possível o Zoro virar um demônio da vida, ou desenvolver mais essa técnica, mesmo que ele não vire um demônio. No caso, alguma desculpa qualquer que o Oda dê. Porque, tipo, comercialmente faz sentido. Criar ilusões como porque, tipo, aí o Sanji teria a transformação dele com o uniforme, que ele quebrou, o Zoro teria a transformação de demônio e o Luffy teria a transformação do Gear 5. Mas o Sanji quebrou, né, a armadura. Mas nada impede do Vegapunk criar uma armadura pra ele. Usando a tecnologia do Vegapunk. E aí o Zoro, o Sanji conseguir ter
uma coisa interessante sobre isso, e aí faltaria o Zoro, né? Ah, o Zoro precisa ter transformação? Não, mas pensa comercialmente, né? O trio monstro, cada um ter uma transformação, um poder que eleva eles dessa forma. Comercialmente é muita grana. Com essa através de seu espírito. Detalhe é que logo na encarada, antes dessa batalha começar, o membro da CP9 diz: "Eu posso sentir sua aura, um espírito bestial sinistro." Confirmado, Zoro Zoan. Talvez as auras mais básicas que o Zoro cria, como a do cavalo e a do corvo, possam ser invisíveis aos olhos humanos, mas certamente são sentidas. O grande fato é, elas podem sim se manifestar no mundo real. O Ashura do Zoro é uma forma demoníaca visível aos olhos. O Kaku consegue enxergar seus 6 braços e suas 3 cabeças. Ele viu por um segundo, né? Por um flash. Não que o Zoro ficou nessa forma sempre, foi um flash que ele viu. Que deixa complicado, né? Tipo, é verdade, não é? Uma alucinação, é o medo. É como se o Zoro, através de suas técnicas, conseguisse acessar o submundo de One Piece e evocar essas auras malignas. Gente, é o Oda reciclando as coincidências do passado. Ele olha pros capítulos passados e fala: nossa, dá pra usar isso aqui. E pronto, geral fala merda de que foi tudo planejado, que o Oda é gênio. Tudo que doido procura pelo ovo. De fato, o Oda, ele pega conceitos que ele deixou no passado e trabalha no futuro. Isso aí, inclusive, todos os autores fazem isso. Mas eu acho que o Oda é gênio por saber trabalhar isso muito bem. O Oda é um gênio de improviso e não de planejamento. Inclusive, não posso falar. Isso aí é literalmente eu recebi fofocas de mangaka mesmo. De japonês falando sobre isso. Eu não posso falar. Mas... Como? Por que não? Porque eu tenho... Eu não posso... Eu vou ficar quieto. Mas o Oda, ele é um mestre não no planejamento, mas no improviso e na forma que ele consegue deixar não só as informações interessantes, mas emocionais. E sim, eu tô querendo dizer que o submundo na obra é uma realidade. A exemplo disso, algo que confirma a existência desse reino de One Piece é o próprio Brook, que possui um segredo que eu vou revelar logo mais à frente. Mas é impossível, tipo, o Oda, ele é o autor de mangá mais bem sucedido da Era Moderna e o que mantém a história dele mais constante em uma publicação semanal, e isso não é fácil. Tem problema? Tem um monte, mas é inegável que isso é um feito comercial absurdo e dentro do espectro comercial ele é genial. Agora, arte e tal são coisas que vão variar de pessoa para pessoa, né? O que você sente, o que você acha, mas aí não dá para falar que o Oda não é o melhor mangaka do aspecto comercial vivo hoje em dia, sabe? Não tem como negar isso. Capaz de conjurar o frio do inferno, tal como o provável futuro adversário de Zoro também é capaz. Eu tô falando de Sant Itan Baron V Nazujuro. É muito plausível que os poderes demoníacos do Zoro também tenham origem nesse outro plano, e ele por algum motivo seja capaz de trazê-los de lá para se manifestar no mundo dos humanos, algo digno de um rei do inferno. E você já parou para pensar o quão curioso é ele se intitular dessa forma? Durante o arco de Skypiea temos o personagem repetindo 2 vezes que não acredita em Deus, uma antítese clara com o conceito de demônio relacionado a ele. Para um demônio existir, Deus precisa existir para um demônio existir? Fica o questionamento. Uma obra de ficção. Porque se não existe uma divindade positiva, só existe a divindade negativa... Só tem uma? Tem várias? Se tem várias divindades negativas, a menos negativa é tida como positiva. No decorrer da obra, ele vai se aproximando e revelando cada vez mais conceitos demoníacos vinculados ao inferno. Sua própria espada, Emma, carrega o nome do grande rei demônio, o juiz mais importante do inferno. A temática é extremamente presente no personagem e com o arco de Wano, o Oda fez questão de aproximar mais essa ideia do Zoro, como quem está nos preparando para alguma grande revelação futura relacionada a isso. E sabe o que me chamou muita atenção? Aí ó, antes era o olho que estava fechado que brilhava no pré-time skip, agora o olho que tá, tipo... O olho que brilhava era aqui da nossa perspectiva, né, no rosto dele era o esquerdo, aí ficou cortado e todo mundo falou, meu Deus, o poder. Agora que o olho tá cortado e não pode abrir, é o outro olho que brilha. Então foi uma decisão
estética. Você já parou pra pensar o quão curioso é ele se intitular dessa forma? Durante o arco de Skypiea temos o personagem repetindo 2 vezes que não acredita em Deus, uma antítese clara com o conceito de demônio relacionado a ele. No decorrer da obra, ele vai se aproximando e revelando cada vez mais conceitos demoníacos vinculados ao inferno. Sua própria espada, Emma, carrega o nome do grande rei demônio, o juiz mais importante do inferno. A temática é extremamente presente no personagem e com o arco de Wano, o Oda fez questão de aproximar mais essa ideia do Zoro, como quem está nos preparando para alguma grande revelação futura relacionada a isso. E sabe o que me chamou muita atenção nisso tudo que podemos encontrar no arco de Wano? Esse ceifador sinistro que literalmente alugou um triplex na mente de todos os leitores de One Piece e também seus espectadores. Só que tem um detalhe legal na conclusão da guerra. Logo depois de se recuperar, o Zoro menciona que retornou do inferno para cumprir sua promessa de matar o Sanji. E a gente sabe que é só uma brincadeira, né? É só um gag, mas será que é? Por que o Oda escolheu exatamente essa expressão, voltar do inferno, para conectar com esse conceito do Zoro se auto-intitular rei de lá e talvez para ser mais uma prova dentre tantas que o inferno literalmente existe no mundo de One Piece? E se resta alguma dúvida sobre isso, eu acho que uma das primeiras frases do Brook em One Piece, o segredo que eu mencionei antes, é o suficiente para constatar esse fato. Aqui ele menciona que a Yomi, a Terra dos Mortos, realmente existe. A mera concepção dos poderes do músico e da Big Mom certamente provam que esse tem alguma alma aí no mundo de One Piece. Universo de almas é uma realidade. Pessoas no mundo de One Piece têm vários conceitos sobre o que é o céu e o que é o inferno. Impel Down faz várias alusões ao que poderiam ser esse lugar. Quem sabe Yomi não seja essa região, um plano submundo habitado por uma raça diferente de tudo que conhecemos. Talvez possua relação direta com os Onis, ou quem sabe até o espaço onde se deu origem à verdadeira forma dos Gorosei. Se eles são de fato os demônios, essa seria a terra natal perfeita para eles. Fora especulações, é um fato. Yomi, o inferno, o submundo, seja lá qual seja o nome desse lugar, é real e existe no universo criado por Eiichiro Oda. Outra afirmação totalmente cabível é que o Zoro possui uma conexão extremamente profunda com esse local, de forma consciente ou não. E através disso, ele serve como uma espécie de portal, um transmissor, onde ele é capaz de evocar poderes relacionados a essa região através de sua poderosa vontade. É como se o espadachim fosse um intermediário entre o mundo real e a Terra dos Mortos. Até o momento, capaz de trazer o Lip não me convenceu. Elementos do plano de lá para o universo de cá. Então, voltando ao ceifador sinistro, ele foi só uma manifestação física gerada pelo sofrimento do Zoro devido ao efeito colateral dos remédios dos Minks? Ou algo com muito mais profundidade relacionado às camadas mais profundas do personagem e desse mundo, que parece ser algo que Oda vem trabalhando desde muito tempo? Será que ele funciona como um receptáculo desses poderes? Será que o inferno é a fonte das habilidades mais absurdas do Zoro? Sei que muitos acham que essa figura é só uma alegoria, uma representação da dor que ele iria sentir, a personificação da Emma ou qualquer coisa nesse sentido. Mas pensa comigo. Com todas essas conexões existindo, por que o Oda colocaria um elemento que nunca havia colocado antes só pra representar a dor do Zoro? Ainda mais pra logo depois, no arco seguinte, a gente ter praticamente a prova de que demônios são reais no universo de One Piece? Melhor que isso, o Oda já deixou claro... Mas a quantidade de coisas representativas e simbólicas que o Oda botou na história só pra deixar ela mais legal é uma lista enorme, pô. Algumas vezes que nessa altura do mangá, toda a página é muito importante. Todo o painel tem um motivo pra estar ali. Em toda história, né? Se uma cena não tem motivo pra estar na obra, ela não deveria estar na obra. Isso aí é uma coisa comum em todo tipo de história. E ele não pode mais perder tempo desenhando algo que não vai levar a história pra frente. Agora... Não, mas isso aí sempre foi, ainda mais mangá, né? Que todo capítulo tem que ser bom no dia que ele sai, porque não tem garantia de que a obra vai continuar. Só que olha só, no início do time skip eu fiz um cálculo. Eu analisei todos os quadros que não faziam a história andar pra frente. O que eu quero dizer com isso? Não, o povo fala, não, mas conversa, desenvolvimento de personagem e tal. Não, eu tô falando de realmente não andar a história pra frente. Tem uma cena muito, muito boa que é o seguinte.
tem aqui o navio dos Mugiwaras na bolha. E aqui tem uma mega baleia. Mega baleia. E aí aqui tem o seguinte. O quadro é feito assim. O Chopper falando, meu Deus, olha essa baleia! Aí o Usopp falando, ah, meu Deus, uma baleia muito grande! Aí a Robin falando, realmente, é uma baleia muito grande. Aí o Frank fala, oh my god, essa baleia é muito grande! Aí o Sanji fala, essa baleia é muito grande, a gente poderia cozinhar ela. Aí o Luffy fala, o quê? Uma baleia é muito grande que a gente pode comer? Aí o Zoro fala, essa baleia não ganharia da minha espada. Entendeu? Essa baleia é super grande. Isso aqui é enrolação. Você poderia fazer o seguinte. Uou! Uma baleia! Um grito coletivo. Mas por que tem vários? Para deixar a leitura mais lenta. Eu calculei que mais ou menos 4 páginas, tipo, juntando todos os quadros, junta todos os quadros que tinham isso, 4 páginas ao todo por capítulo eram inúteis. Era pura enrolação. Ou seja, 20% do mangá, dos capítulos, era enrolação. E essa média se manteve, eu fiquei olhando isso até em Punk Hazard, tipo, ela na verdade aumentava às vezes, né? Vamos dizer que está em 15% hoje em dia. Vamos dizer, sei lá, que são 3 páginas. 3 páginas do mangá são enrolação. Por que enrolação narrada? O Oda é burro? Não. O Oda é muito inteligente, por isso que ele faz isso. Essas enrolações são para ajustar as páginas que ele vai desenhar, ajustar o ritmo do capítulo e permitir que ele tenha tempo para pensar as coisas. Que em vez de ter que pensar tudo isso, ele só tem que pensar isso aqui. Opa. E aí, conforme o tempo passa, esse espaço que ele... caralho. Conforme o tempo passa, esses espaços vazios que ele não teve que pensar vão dando tempo para ele pensar em outra coisa maior para botar no capítulo. Então, toda essa enrolação, em geral, que mangaka faz, é para permitir que ele tenha tempo de pensar direito no próximo capítulo. E aí que vai ter essa enrolaçãozinha aqui. Entendeu? E por aí vai. Então, mas o Oda, em especial, enrola muito, tá, gente? O Oda, em especial, enrola demais. Ele é um mestre em enrolar. Ele sabe enrolar escondendo que é enrolação. Ele sabe enrolar conectando com alguma piada legal. Então, isso ajuda muito, mas é muito enrolado. Então, 20% das páginas dos capítulos de One Piece, na época que eu estava fazendo essa análise, eram enrolação pura. Claro, ele era dividido durante o capítulo inteiro. Mas eu já peguei um que era uma página que era totalmente inútil. Eu li a página, eu fiquei, o quê? Eu vi, era literalmente isso. Então acontece. E até hoje tem, tá? Porque é muito trabalho, ainda mais coordenar uma série desse tamanho. Toda informação que parece fugir do padrão da obra é certamente importante e merece a nossa atenção. E isso não é de hoje. Mas é bem diferente algo desse tipo de algo daquilo que eu mostrei, né? Só que eu também não duvido de que isso aqui também é só um momento hype que serve só pra enrolar, pega metade de uma página e deixa ele com muito menos trabalho. No final de Enies Lobby, ele cortou uma página inteira de interação entre o Usopp e o Garp, onde eles falavam sobre o Yasop e na sequência o herói da marinha pedia pro atirador do chapéu de palha cuidar do seu neto. E isso naquela altura, com o Usopp fora do bando, é uma interação absurdamente rica com um grande peso narrativo. É como se o marinheiro fosse um dos responsáveis por reafirmar o elo de amizade super poderoso entre seu neto e o Usopp. Infelizmente, o editor cortou essa página inteira para não exceder o número de páginas limite no capítulo. Em um ano, no fechamento do arco mais importante da história até o momento, que a gente sabe que rolou uma ruchadinha de leve ali naquele final, né? Vocês acham mesmo que o editor cortou essa página inteira? Eu preciso de fontes. Onde que tá escrito que o editor cortou? Ou é simplesmente tudo que é bom é o Oda, tudo que é ruim é o editor?
Não é isso de o editor cortou, não é assim que funciona. Inclusive, hoje em dia, nenhum editor bota a mão em One Piece. E o editor-chefe, o Torishima, o ex-editor-chefe, reclamou. Falou que a Shonen Jump hoje não tem culhão de corrigir os problemas de One Piece. O cara meteu essa. Falou que é uma pena que hoje os editores não têm coragem de criticar Eiichiro Oda. Então é bem o contrário. Hoje em dia o One Piece perde a mão porque os editores não têm bolas pra falar que o Oda tá fazendo merda. O Oda só faz merda? Não, é muito pelo contrário. Mas o Oda é humano. E isso aqui. O Oda não botou isso aqui fora porque o editor tirou. A menos que tenha escrito, né? Eu apostaria que o Oda tirou isso aqui que é pra não revelar segredos que ele quer revelar no futuro. Esse não é o momento. É isso. Inteira para não exceder o número de páginas limite no capítulo. Ele fala, muito não. Mas os editores são muito importantes para evitar que a obra se perca, faça besteira. E o Torishima tem muita crítica para One Piece. Muitas críticas para One Piece. Todas são certas? Não. E outras estão. Ele rejeitou One Piece 3 vezes. Ele só aceitou One Piece quando os 3 primeiros capítulos realmente estavam bons. A barra do Torishima é lá em cima. Ele que fez Dragon Ball, Dr. Slump, Naruto, Bleach, One Piece. Você vai discutir com o cara? Você tem que prestar atenção no que o cara tá falando. Eu não concordo com tudo que o Torishima fala, mas eu respeito. E ele fala que One Piece tem problema. Então eu acho que algumas coisas de One Piece realmente tem problema. Começando pela forma que One Piece sai hoje em dia, semanalmente. Eu acho que deveria ser, bimensal. Pra dar tempo pro Oda respirar, condensar melhor a história e todo capítulo ser 0% enrolação, 100% pedrada. Em um ano, no fechamento do arco mais importante da história até o momento, que a gente sabe que rolou uma rushadinha de leve ali naquele final, né? Vocês acham mesmo que o Oda colocaria uma página inteira dedicada a mostrar essa morte trevosa só pra... é uma alegoria pra dor que o Zoro sentiu? Pior que eu acho. Eu... Cansado, cirurgia no olho, gota... Precisa arranjar tempo, pressão, acontece, pô. Realmente não consigo acreditar que seja algo tão frívolo assim. O Oda não é frívolo, é que a pressão que tá no cara é tão grande que ele desenha qualquer coisa e depois ele dá um jeito de trazer de volta pra história. Porque o Oda tá velho, gente. O Oda tem mais de 50 anos de idade. Fuma igual um condenado, uma chaminé. A voz do cara é assim. Porra. Fez questão de justificar o Diablo Jump. Tá gordo. Falou que depois que o Akira Toriyama morreu, o Oda ficou assim, ó. Porque ele tá no mesmo caminho. Quer dizer, ele tá muito menos saudável do que o Toriyama. O Toriyama era mais saudável. O Oda aqui, ó. Do Sanji. E parece que também se encaminha para justificar os poderes do Zoro que fogem do sistema de magia de One Piece que engloba Haki e as Akuma no Mi. E guarda essa frase. O trajeto para termos uma explicação para as habilidades do Zoro parece ser o caminho pro inferno. Mantenha isso em mente. Outro ponto que vale demais ser ressaltado é que nós sabemos que agora, mais do que nunca, a Toei... contato no Japão? Não, mas isso aí foi divulgado, pô. A gente viu, o Oda postou um texto sobre isso. Possui informações privilegiadas e até já cometeu alguns sacrilégios a ponto de spoiler os próprios leitores do mangá. Algumas openings já entregaram algumas respostas antes do próprio Oda, como é o caso do Kyoshiro, né, que durante uma sequência de imagens mostrando os banheiras vermelhas, simplesmente aparece no lugar do Denjiro, esclarecendo o plot ainda não revelado no mangá. Outro exemplo é o Kanjuro como traidor. O rosto do cara mudou de ódio. O cara tinha tanto ódio que o rosto dele sofreu uma alteração facial. Qual que é a explicação? O próprio Damned Punk do Kid contra Big Mom aparece na abertura antes de ser escrito no mangá. Se a gente for um pouco mais a fundo, tem até alguns fillers que parecem indicar futuros acontecimentos na obra, como é o exemplo da parte não canônica da Robin durante o time skip, né, entrando ali nesse salto temporal. Aqui eles perguntam pro Oda algumas coisas, né? Eles de fato têm informação. E alguns fillers, eles perguntam pro autor o que ele gostaria de botar, pede dica. É uma relação comercial, pô. Já ver os desenhos da Soran, um personagem que só existe no anime,
E toma, Whole Cake Island, sem a ilha nunca ter sido mencionada no mangá até então. Enfim, já é de conhecimento geral que a Toei tem, de fato, informações privilegiadas e possui potencial para spoiler os espectadores e os leitores com possíveis acontecimentos da obra. Mas será que isso já aconteceu outras vezes e ninguém percebeu? E aí que tá, o que me pega aqui é o seguinte: no episódio 1060 de One Piece, o anime faz questão de colocar em 2 míseros frames isso. No momento em que vemos o interior do Zoro a 2 chifres demoníacos ali. A gente também viu que tinha o Among Us no frame de One Piece, né? Deu mó merda isso, inclusive. Hoje eu estou o próprio diabo, nem sou mais o advogado, eu virei o diabo, igual o Zoro. Mas assim, algumas projeções estruturais fazem mais sentido, que a gente conversou no início do vídeo, né? Como se por dentro algo longe, num flash de golpe demoníaco o habitasse. 2 episódios depois, no 1062, eles vão ainda mais longe. Em um frame de impacto, a gente tem o Zoro novamente com 2 chifres, mas dessa vez com sua face interior revelada. Um rosto completamente demoníaco. Sabendo do histórico mais recente da Toei, reconhecendo todas essas relações do Zoro, será que esses eventos tão atuais não podem ser um indicativo forte do que vem por aí? Com certeza sim. Putz, eu não tô convencido. Mas você sabe o que é mais legal? Eu peguei uma quantidade gigantesca de capítulos relacionados ao Zoro para ler nesses últimos 3 meses e fazer esse vídeo. O que me assustou muito é que o que mais me chamou a Eu também acho que são alegorias. atenção vem no começo. Muito no começo da série. A ideia do Zoro ser um verdadeiro demônio ou ter uma relação com o inferno existe desde, literalmente, a sua primeira menção. Antes dele aparecer. Parte final, Zoro é um demônio desde o início. No capítulo 3 de One Piece, intitulado Zoro, Caçador de Piratas, a primeira frase que temos é exatamente essa. Uma besta demoníaca. Seu nome real é Roronoa Zoro. Dizem que ele é um demônio disfarçado de humano. No primeiro momento em que vemos o Zoro, o Luffy faz questão de chamá-lo de besta demoníaca. Inclusive, nesse início de One Piece, ele é mencionado algumas vezes como o demônio do East Blue. E ao longo da série ele é referido muitas vezes como demônio. Eu sei que isso pode estar muito bem relacionado à sua força, mas a própria escolha de palavras é interessante porque, por exemplo, se pegarmos Kizaru e Sakazuki, ambos eram extremamente poderosos quando jovens, mas eram ditos como monstros e não demônios. Com Katakuri é exatamente a mesma coisa. O Bege se mostra absolutamente receoso com a presença desse homem e se refere a ele como um monstro. Pô, mas eu acho que ele é chamado de demônio por isso aqui, né? Pensando como um artista e um escritor, ele é chamado de demônio ele segura as espadas. Faz isso aqui, né? Eu acho que é por isso. É um simbolismo que vem disso, entendeu? Esse é um termo mais comum a se referir a alguém muito forte, tal como o próprio Sanji faz com o Luffy lá na ilha de Drum. Com essa breve menção, que vai se repetir algumas vezes na história, o Oda faz parecer que desde a introdução do personagem... E tem outra coisa também, né? Agora a gente precisa em cultura japonesa. Ou se o Sanji é referido como Oni sempre, provavelmente a gente vai ter um pouco da história do Oni, que parece ser um bruto, um perigoso e tal, mas tem um coração bom. Que é a questão do Zoro. Se você vê a dinâmica do Zoro e do Sanji, eles têm alguns reflexos do Oni azul e do Oni vermelho. O Sanji faz muitas coisas pelos outros e se sacrifica. Whole Cake é sobre isso. Em Whole Cake, o Sanji... Eu vou querer uma bebida também, por favor. Em Whole Cake, o Sanji se sacrifica para não botar os amigos dele em risco.
Enquanto o Zoro, ele não quer ser o amigo, né? Porque o Oni Vermelho, ele quer ser amigo de todo mundo e tal. Mas ele tem a questão de que o Zoro, ele é bravo, ele é sério e tudo mais, só que ele tem um bom coração. Inclusive no Pirate Time Skip a gente vê muito mais isso. Por quê? Ele aqui é um assassino perigoso, condenado, caralho. Mas ele vai lá e come o bolinho que caiu no chão e que os caras pisaram. Pra agradecer pra menina que ela comeu o bolinho, que ela fez o bolinho pra ele. Entendeu? Então a forma que o Zoro demonstra a amizade dele, vamos dizer assim, né? Ele pode ser durão por fora, mas é mole por dentro. E aí tem a questão do... Quando perguntam pro Zoro o que aconteceu, uma coisa como ele falou, não aconteceu nada. Ele é amigo. Ele não mostra isso, mas ele é. Enquanto o Sanji, ele demonstra ser amigo e ele se diminui, tipo, ele se sacrifica para os amigos dele poderem ficar bem e ele se diminui no processo, que é uma das coisas que acontece com o Oni Azul. Ele se diminui, ele acha que ele não tem valor e que o valor dele vai vir através do sacrifício dele pelos amigos, que é a coisa que acontece com o Sanji. Claro, não é que a história folclórica seja exatamente isso ou apenas isso, obrigado. Mas esse conto folclórico se manifesta de várias formas em vários animes e mangás. A promessa dele pra Kushina, ninguém sabe dela, só o Zoro, e por essa promessa ele vai fazer tudo. Pois é. Algo planejado para ele. É fato. O Oda definitivamente está preparando algo muito especial e grande para o Zoro. O personagem é mencionado como um demônio disfarçado de humano, tem a alcunha de demônio do East Blue, seu estilo de luta demonstra poderes obscuros que ainda precisam ser explicados, seu estilo Ashura faz com que ele se torne um demônio visível aos olhos humanos, sua espada possui o nome do maior Kuina. E ele usou quantas vezes o Ashura? 2 vezes? Uma vez? Quantas vezes ele usou Ashura? Foram poucas vezes. Do submundo, seu mais novo epiteto é o Rei do Inferno e por aí vai. Eu sei que essas menções do Kobe e do Luffy soltas poderiam não ser um grande indicativo de nada. Eu sei que isso jogado poderia ser só mais uma mera menção sem importância. Mas com tudo aqui levantado, com todas essas conexões visíveis propositais feitas pelo Oda, parece que sim. No primeiro capítulo em que vemos Roronoa Zoro, a primeira frase direcionada a ele é um indicativo extremamente forte do seu futuro na obra. Por isso, também é muito importante e interessante a gente notar que o Zoro brinca com o oculto, né, desde o início do mangá. A gente não tá falando só sobre a questão de demônio, mas também outros elementos relacionados ao personagem que carregam essa esfera de trevas. A primeira espada amaldiçoada de One Piece, segundo as palavras do grande Ippon Matsu, escolheu o Zoro, num teste em que o próprio espadachim decidiu brincar com a sorte ou brincar com o oculto. O detalhe mágico aqui é que a Sandai Kitetsu, escrita dessa forma, possui kanji de Ki, que simplesmente significa demônio. Curiosamente, o seu criador é o Kotetsu, mas a mudança para o nome da espada foi justamente alterar o Ko pelo Ki, para trazer uma pegada mais demoníaca à espada. Por que o Oda só trocaria exatamente esse kanji? Detalhe também é que o outro usuário conhecido de uma... Porque é normal chamar as espadas amaldiçoadas, são uma coisa constante no folclore japonês. A espada que te obriga a matar a pessoa, Muramasa, Masamune, a espada que corta até uma folha que cai nela, os ferreiros que só criam armas amaldiçoadas, isso é comum no folclore japonês. Uma Kitetsu é exatamente o Gorosei Ithan Baron V Nazujuro, que para muitos é um verdadeiro demônio. Ele possui a Shodai Kitetsu e é possível sim que essas espadas tenham uma relação ali com o submundo. E como já falamos da Ema e também da Sandai Kitetsu, é imprescindível que a gente também analise a Meitou Shusui. Mas melhor do que conferir os pontos dessa espada é levantar um momento em que ela é entregue ao Zoro e levantar um questionamento chocante que até hoje eu nunca vi ninguém comentar. E que sim, merece muito a nossa atenção. No final da batalha entre Zoro e Ryuma, vemos que o herói de Wano morre através de chamas invocadas pelo combatente dos chapéus de palha, reagindo como se de alguma forma esse fogo impressionasse e também importasse.
O fato de pegar fogo realmente é bizarro. No seu estilo Rei do Inferno, sabemos que as chamas também queimam em suas espadas. Seria esse fogo proveniente do inferno? A gente tem tudo para acreditar que sim. Lembra como era a única maneira de alguém matar um zumbi do Moria? Pois é, o Zoro nunca usou sal para purificar o corpo do Ryuma, e se tivesse uma solução tão simples quanto queimar os corpos, seria muito mais simples para Lola, Luffy e companhia queimar a zumbizada e salvar todo mundo. Mas o fogo do Zoro é diferente. Ele tem uma... De onde veio o fogo, mano? É aí. Ô, Lipe, você podia ter trazido essa informação com 5 minutos de vídeo. É uma informação mais interessante que você trouxe. Propriedade muito distinta, que foi capaz de fazer uma expurgação bizarra ali sem precedentes e até então sem justificativa. É como se o Zoro tivesse ceifado Ryuma no maior estilo Shinigami. E tem mais coisa. O ataque que o Zoro usa para derrotar o Ryuma é o Hiryukaen, algo que podemos traduzir como chamas dracônicas. Durante sua batalha contra Kaido e Big Mom, ele usa uma versão desse ataque, mas o fato curioso não é esse. O Chan é o seguinte: ele, treinado, mais experiente e entendendo melhor seu poder, decide se auto-intitular o Rei do Inferno e desfere um En-O Santoryu Ipyaku Sanjo Hiryo Jigoku. E é um dash corte. Literalmente, estilo de 3 espadas do Rei do Inferno. 103 emoções, dragão voador do inferno. Até então, sua primeira habilidade no estilo N.O., que é o Rei do Inferno, repleto de chamas verdes que são invocadas da onde? Da onde, meu Deus? Da onde provém esse fogo? Que realmente é um negócio misterioso. O Zoro é capaz de gerar. Um ponto importante é a gente desvincular a ideia de que o uso do Haki do Rei é o responsável por essas chamas, porque isso não é verdade. No golpe final contra Rob Lucci, Zoro utiliza o Haoshoku Haki como é provado devido às presenças das onomatopeias de Biribiri, sempre presente no uso do Haki do Rei. Mas como a gente pode notar, não há chamas mesmo com a utilização do Haki do Rei, ou seja, essa habilidade não é a origem desse fogo verde, ele vem de outro lugar. E aí eu faço novamente a pergunta, de onde ele é invocado? De onde provém esse fogo que o Zoro... Só lembrando que esse fogo surgiu do nada, o Ashura surgiu do nada, tudo surgiu do nada, e mesmo que o Zoro seja um demônio, nada disso é uma justificativa narrativa para o personagem tirar poderes que resolvem situações que ele não poderia resolver sem eles. Ines Lobby, principalmente, e Thriller Bark. Só que virou já aceito que One Piece mostra poder novo em qualquer momento. Então é uma característica da obra, mas não é uma característica que você pode dizer que é narrativamente positiva. Você pode aceitar porque você se acostumou. Mas tenta fazer isso em alguma outra obra. Tenta fazer isso na sua própria obra. Todo mundo vai falar que é uma bosta. Em One Piece, o Oda usa outros pilares para fazer você aceitar e esquecer esse problema. Mas é um problema. Então... essas chamas do Zoro não são positivas para quem tá querendo aprender sobre escrita, por exemplo. É capaz de gerar e que foi capaz de simplesmente expurgar o Ryuma, alguém que só deveria morrer supostamente com sal. A minha crença é única e clara. Tal como Nazujuro e Brook conseguem invocar o frio do inferno para usar em seus ataques, o Zoro obviamente consegue conjurar as chamas do inferno em suas habilidades. O que ele fez no Ryuma é isso sendo utilizado pela primeira vez. O que ele usa contra o King é o mesmo num grau de entendimento de suas técnicas muito maior que o anterior. Até por isso o nome desse estilo de ataque, Rei do Inferno, Dragão do Inferno, a Espada do Inferno. Seria por isso que Oda fez questão de dar destaque para as chamas naquele momento, na luta de Zoro contra Ryuma? Faz muito sentido que sim. Parece que o modo Rei do Inferno do Zoro é algo que vem evoluindo pouco a pouco, tal como sua relação com o submundo no decorrer da obra. Mas agora, com o entendimento que ele possui, com o próprio epiteto que ele criou para si, vai evoluir muito mais rápido do que a gente imagina. Essa sua forma, mesmo entrando no Ashura, parece estar incompleta, mas a transformação final do personagem ainda vem. Ela está muito, muito perto de chegar. Roronoa Zoro 100% demoníaco. Uma espécie de... não, aqui o cara só deu tracing no Zaraki e botou o cabelo do Zoro, né? Forma yokai completa. Parece que todo o trajeto do Zoro como um espadachim o conecta ao inferno, onde muitas pessoas vão após encontrarem seu fim.
Com isso em mente, e retomando uma frase que eu mencionei no início do vídeo, o trajeto para termos uma explicação para as habilidades do Zoro parece ser o caminho para o inferno. Não é intrigante que o título do capítulo 1036, quando ele derrota King, seja Bushido é o caminho para a morte? A gente já inclusive discutiu isso aqui, sobre filosofia Bushido. A gente já falou sobre as citações filosóficas sobre aceitar a morte no Bushido e coisas do tipo. Então isso aqui é basicamente uma citação famosa que o Oda está utilizando de algo comum para guerreiros, né, asiáticos. Lembro de muita gente perguntar o que isso poderia significar. Significa um monte de questões que já são do nicho pop dentro da cultura otaku oriental, que compreende a ideia do guerreiro que, a partir do momento que ele abandona a vida, ele se torna imparável porque ele não teme a morte. E outras coisas que são derivadas disso aí que a gente já discutiu no outro vídeo. E agora, com tudo que eu levantei aqui, acho que finalmente encontramos a resposta. Porque o caminho do Zoro, o caminho que ele escolheu como espadachim, leva ele literalmente a criar conexões com o inferno. O Zoro pode ser um humano normal, mas criou um vínculo poderosíssimo com o submundo e certamente consegue evocar poderes dessa região. Eu acho que tudo levantado aqui durante o vídeo mostra que o Zoro não é um humano normal. O vídeo do nome verdadeiro do Reino Perdido de One Piece me convenceu. O vídeo de que Thriller Bark é God Valley, comecei incrédulo, me convenceu. Várias teorias do Chapéu de Palha no final me convenceram. Mas essa aqui, eu acho que como um exercício é muito bom. Pegar todos esses detalhes do início da história e construindo tudo isso. Muito bom, roteiro do vídeo muito bom, conexões muito boas. Só que eu achei que todas as provas são muito fracas. Muito, muito, muito fracas. Nem contextuais. São muito... É um elemento que você tem que interpretar da forma correta, indo além da interpretação, das 5 interpretações óbvias iniciais, sabe? E nenhum deles tem base na realidade. Todos os elementos são, é isso, mas se você supor que é aquilo, olha o sentido que faz. Não tem a parte mais sólida da teoria é de onde vem a porra do fogo do Zoro. Eu acho que não vem de lugar nenhum. É um poder que o Oda deu pro Zoro porque sim, acabou. Porque One Piece não é sobre técnicas e lógica de poder, é sobre a aventura e o romance da parada, né? O romance, no termo em inglês, né? O romance. Romance Dawn. Então esse vídeo não me convenceu não, hein? E que se bobear, ele vai apresentar pra gente uma faceta muito mais demoníaca. A gente não sabe também, né, a origem, a outra árvore familiar dele, Roronoa. A gente conhece o Shimotsuki, mas Roronoa ainda segue sendo um mistério pra nós. Será que nesse passado aí, nessa parte ainda desconhecida da família do Zoro, vai ter algo relacionado a tudo isso? E também tem esse momento aí de Wano que eu esqueci de mencionar, né, que o próprio Luffy tá chamando o Zoro de demônio de Onigashima. Enfim. Essa foi a minha teoria sobre o Roronoa. Mas o Zoro pode depois ganhar uma transformação de demônio? Igual eu falei, eu acho que pode. Comercialmente faz muito sentido. Eu acho que o tema escolhido para o personagem durante a história é esse, e foi sendo desenvolvido, e pode chegar num ponto que não que ele vire um demônio, mas que ele realmente, por ser um guerreiro que anda através do limiar da vida e da morte, ele consegue se conectar com essa energia vital, essa energia que existe, que a gente sabe que existe por causa do Brook e da Big Mom, e dessas espadas amaldiçoadas fizeram com que ele tivesse um acesso a isso. Eu acho que isso é 100% possível, tá? Eu acho que isso é 100% possível. Mas ele virar um demônio, não. Eu não concordo. Não acho que vai ser. Mas assim, o vídeo é bom, a teoria é um ótimo exercício de teoria. Mas eu acho que essa aí é um dos exemplos das famosas teorias de One Piece, né? Que os fãs têm um carinho tão grande pela obra que acaba indo além de tudo. Não só do que o autor quis dizer, mas do que o autor quis fazer, quis mostrar, quis desenhar. E tudo virar algo grandioso. E aí vira o meme do Kinemon, né? O Oda, foi isso mesmo.
Zoro, tá? E eu tenho plena convicção que o Oda já tá trabalhando algo nesse sentido do personagem. São muitas nuances, muitos detalhes ao longo da obra, e a gente percebe que o Oda tem muita coisa trabalhada desde o início. Então ele ter mencionado que o Zoro era um demônio disfarçado de humano, uma besta enjaulada com ódio no... Meu irmão, atenção. Atenção nesses pontos que o Oda gosta de trabalhar nessas margens. Também queria agradecer muito ao Marco The One Piece Theorist, cara, sempre comigo nessa, trouxe a ideia dessa teoria, a gente foi colhendo coisa junto, plantou uma sementinha ali. Eu não posso falar nada, que eu peguei esse espírito, que assim, por mais que eu não concorde com essa teoria específica, eu acho que é muito saudável para a comunidade em geral as pessoas fazerem e consumirem coisas do tipo. Porque mostra que a comunidade está viva e que o autor é respeitado e valorizado. Então, tipo, é engraçado zoar e tal, que é insana, mas é muito legal que essas teorias possam existir, porque é uma celebração dos fãs gostando da obra. Eu não posso falar muito, porque eu vou soltar uma teoria nesse naipe. A minha teoria, que vai abalar o mundinho de vocês, de Bleach, é nesse naipe. Por isso que eu falei, ou o Lipe aqui simplesmente vai ser o maior teorista de One Piece, junto com o Marco, The One Piece Theorist, ou vai acabar One Piece e eu vou mandar esse vídeo pro Lipe e falar, demônio, né? Entendeu? Então não tem meu termo. A minha teoria vai ser a mesma coisa, então não posso falar nada. Trazendo novas informações, e isso aqui tá montado agora e sendo apresentado pra vocês. E obviamente, agradecer o Alan também pela edição, que eu ainda não vi, né, porque eu tô trabalhando no vídeo, mas sei que já tá espetacular, sei que vai estar espetacular. Então é isso, não esquece daquele like, tá, que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito, pra acompanhar ainda mais aprofundadamente, se é que a gente pode usar essa palavra aqui, a jornada de Luffy e seus companheiros. Isso é One Piece e esse é o canal Chapéu de Palha. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Vídeo bom, gostei. Vídeo gerou entretenimento. Agora eu quero saber a reação das pessoas. Zoro morreu quando era mais novo. A morte disse, é por aqui. E Zoro seguiu pro lado errado e voltou à vida. Aí, Lipe, você foi solado pelo primeiro comentário do seu vídeo. Cara, até o Rodrigozinho. Teoria absurda. Será que isso que o Zoro queria conversar com o Vegapunk? Será? O povo tá achando a teoria. Às vezes o fã está louco pela abstinência. A galera tá indo, hein? A galera tá gostando. A galera quer por quê? Porque o otaku, né, ele quer power scaling, ele quer transformação. Então, se o Zoro tiver a transformação e ficar mais poderoso e poder solar o Sanji e acabar com a discussão, mano, já era. Rodrigozinho na próxima música, Zoro, Demônio do Inferno, pois é. Pra mim já é canon. Teorias e teorias, né? Muito doido, muito doido.